Tô te vendo agora aí. Tudo bom, meu amigo? Cláudia, começou a gravar aí? Beleza. Boa aula, Cid. Valeu, Roberto. Boa noite a todos. É com muito prazer que hoje, né, nessas nossas noites de live, de maratona que nós temos, né, até na semana passada estávamos tendo a maratona da harmonização orofacial, e hoje é com muito prazer que o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, tá, vai estar transmitindo aqui a palestra do Dr. Alcides Moreira sobre interação, né, medicamentosa na odontologia. Essa palestra, pessoal, é uma realização do Conselho Regional de Odontologia. E, doutor Alcides, essa palestra foi muito pedido pelas associações brasileiras de odontologia, né? Onde eu venho aqui externar o agradecimento a todas as ABOs, tá? Em especial ali a nossa ABO de Sorriso, do nosso amigo Rodrigo Veneziani, que também se dedicou muito para termos essa palestra de hoje, né? E agradecer também ao nosso amigo, nosso irmão aí, André de Stefani, que estendeu o convite ao doutor e fez esse bate-bola e conseguiu trazer essa palestra de altíssimo grau, altíssimo nível que nós vamos ter hoje à noite aqui, se Deus quiser, né? Transmitida aqui pelo nosso Conselho Regional de Odontologia. Só lembrando aos participantes também que todas as nossas palestras, doutor Alcides, ela fica gravada, tá? E quem quiser rever essa palestra num outro momento, é só acessar o site do Conselho Regional de Odontologia, que essa palestra vai ficar gravada lá, depois nós compartilhamos o endereço. E o doutor Alcides Moreira, eu quero agradecer aqui já de antemão, tá? Eu sou o Roberto Maia, sou tesoureiro do Conselho Regional de Odontologia. Te agradecer aí o tempo que você vai estar dispondo para a gente, né? Para estar passando esse assunto para nossos colegas, que será terapêutica medicamentosa em odontologia. O doutor é formado, né, pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, especialista em radiologia e estomatologia, professor de curso de odontologia da Unigran, Dourados, Mato Grosso do Sul, e o currículo do doutor é extenso. Eu vou deixar ele fazer a apresentação dele melhor, eu só fiz essa breve apresentação desse currículo extenso do doutor Alcides Moreira. Então, doutor, de antemão, o Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso agradece aí a sua disposição e estamos à disposição para receber o aprendizado que virá do senhor agora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, doutor Roberto. Eu que agradeço o convite. A gente estava conversando aqui antes do início, que é sempre um prazer muito grande estar conversando com o pessoal do Mato Grosso. Eu tenho um carinho muito grande aí pelo estado de vocês. Eu sou eternamente grato a algumas pessoas aí do Mato Grosso que me abriram espaço, o doutor Omar, que era, na época, o coordenador da Univag, e principalmente o doutor Mike Bueno, no qual eu tenho muito respeito, admiração, talvez meu grande incentivador na carreira docente, e tudo daí, né? Eu recém-formado em 2003, eu fui parar em Cuiabá com um sonho de ser professor. Ocorreu uma oportunidade, na época, de ingressar na carreira docente na Univag, onde eu trabalhei com diagnóstico, com farmacologia. Logo depois, eu passei no mestrado em farmacologia, anestesiologia e terapêutica na Unicamp, onde eu trabalhei com controle de infecção no mestrado e trabalhei com controle de dor no doutorado. Fui orientado do professor Eduardo Dias de Andrade, no qual, talvez, junto com o Mike ali, são meus grandes exemplos, aí, grandes pessoas que eu admiro e que têm papel fundamental aí na minha carreira como docente. Logo depois de formar, ou enquanto eu estava ainda cursando doutorado, eu passei no concurso aqui em Dourados para professor substituto de farmacologia no curso de medicina, no qual eu dei aula há alguns anos, e logo após abriu o curso de odontologia aqui na faculdade que eu estou desde então, e dou aula aí de diversas áreas, né, na faculdade, na graduação. Então, entre elas a disciplina de farmacologia. A gente tem depois uma disciplina chamada anestesiologia, terapêutica e suporte básico de vida. E aí eu estou nas clínicas integradas na área de diagnóstico. Eu sou especialista em radiologia,
inclusive trabalho com o Mike Bueno, aí em Cuiabá, no CROIF daqui de Dourados, né, dou laudo de tomografia feixicônico, e, inclusive, posso até já ter dado laudo para alguns de vocês aí, porque eu dou alguns laudos de Cuiabá, alguns laudos principalmente de Nova Mutum, que também tem um tomógrafo. Então, se alguém pediu o laudo ali do CROIF de Nova Mutum, provavelmente fui eu que assinei. Então, e sou estomatologista, trabalho no meu consultório particular só com estomatologia, e dou aula de várias coisas, em várias matérias, e também trabalho com laudo à distância. Na faculdade, eu também sou professor de odontologia para pacientes com necessidades especiais, onde o meu enfoque é o atendimento ao paciente sistemicamente comprometido, que eu acho que ajuda bastante nessa questão de terapêutica, são dúvidas que normalmente surgem de forma paralela, e também sou professor de odontogeriatria. E estou na clínica integrada, estou vendo que tem a doutora aí, está no consultório, tá com a máscara, assim, eu brinco que eu sou doutor, mas eu não sou doutor dedo seco. Eu sou doutor que está na clínica, então eu gosto do atendimento clínico. Na faculdade, a Renata aí foi minha aluna, eu trabalho na clínica integrada com urgências e atendimento a paciente sistemicamente comprometido. Então, esse é o meu dia a dia, né, trabalho aí com várias coisas, dou bastante aula, mas é sempre um prazer conversar com outros profissionais, com colegas, com experiências distintas, e principalmente sobre esse tema, né, o tema de terapêutica medicamentosa é um tema que muito dentista tem dúvida, né, tanto que essa demanda que vocês comentaram aí, de Barra do Garças, de Lucas, de Rondonópolis, né, é uma demanda que existe nacionalmente, e a gente tem feito algumas atividades, algumas inserções para tirar essas dúvidas, né, para justamente poder minimizar. O grande problema quando a gente fala de terapêutica medicamentosa é que muito dentista aprende isso meio na orelhada, né, um vai falando para o outro, um comenta para o outro, mas eu usei esse remedinho aqui que é muito bom e tal, e muitas vezes a gente esquece de toda a ciência envolvida na prescrição, na escolha correta dos medicamentos. Então, o meu objetivo hoje foi fazer de uma forma bem resumida algo que eu já faço Brasil afora, em especial nos conselhos, que é ir presencialmente e falar sobre esses protocolos farmacológicos. Normalmente, isso a gente faz em torno de 3 horas, 4 horas de aula, e a pedido do Dr. Sandro, ele falou assim, seria interessante você apresentar alguma coisa, e eu tentei fazer isso da forma mais enxuta possível, aí, com uma duração de mais ou menos 1 hora, e depois, se precisar, a gente abre assuntos. Já digo de antemão que esse assunto é tão amplo, e às vezes as discussões elas são tão interessantes, que eu já me coloco aqui à disposição para que, se o assunto for esgotado, né, eu já me coloco à disposição para, num outro momento, se precisar, a gente fazer em 2 rodadas, né, num dia, às vezes, falar de controle de dor, no outro dia, falar de controle de infecção, ou, enfim, deixar meus contatos e as dúvidas que, porventura, surgirem, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas de vocês. Então, fico muito contente pelo convite. Obrigado ao doutor Sandro, né, presidente do conselho, que fez esse convite, doutor Roberto, que está aqui representando, e principalmente ao doutor André, de Stephanie, que fez esse meio de campo. Eu já o conhecia, a gente trabalha junto no CROIF, né, e aí ele fez esse meio de campo, e eu, com o maior prazer, faço questão de estar aqui conversando com vocês, e o que eu puder ajudar, a gente vai tentar passar alguma coisa aí. Inclusive, doutor, desculpa só interromper um minutinho. Uhum. O doutor Sandro, né, ele me ligou 15 minutos antes, ele estaria aqui participando dessa abertura, né, o nosso presidente do Conselho Regional de Odontologia, mas ele mandou 1000 desculpas, ele teve um contratempo, ele teve que sair correndo para resolver, até me ligou na hora, mas ele falou que, eu acho que mais meia hora, 40 minutos, nem máximo isso, eu acho que ele tenta resolver e já vai estar junto com a gente aqui, tá bom? Sem problema, então, sem problema. Eu já agradeço também, em nome do presidente do Conselho Regional de Odontologia, doutor Sandro Stefanini, tá? O seu aceite na nossa palestra. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui algumas coisas, e deixa eu só confirmar com vocês se é isso que está aparecendo aqui.
Pessoal, depois confirmem para mim se está aparecendo um slide terapêutica medicamentosa com o meu nome, os contatos. Correto. Isso mesmo, doutor. Então, vamos lá. Pessoal, eu vou falar, e aqui quando eu projeto, às vezes eu não consigo ver as conversas, enfim, ali algum chat, alguma coisa assim. Então, se alguém quiser interromper, eu vou tentar ser o mais conciso. Muitas das coisas que eu vou colocar aqui está presente numa apostila que eu mandei para o Dr. Sandro. Essa apostila foi feita em parceria com o CRO daqui do Mato Grosso do Sul, e eu pedi para disponibilizar para vocês. Então, eu acho que se vocês não estiverem com esse material aí em mão, se não estiver disponível para download, eu acredito que não demora, aparece aí nos grupos de vocês de WhatsApp, tá? Mas esse material é um material complementar que vai poder ajudar nessa parte desses protocolos farmacológicos. Então, está aí o meu currículo, vamos dizer assim. Para mim, o mais importante é o primeiro, eu sou dentista, igual acredito que a maioria que está aqui. A terapêutica sempre foi uma área que me fascinou. Eu trabalho já com essa área há algum tempo. Paralelo à área de terapêutica, eu costumo dizer que a gente aprende a fazer a terapêutica em condições normais de temperatura e pressão, né? E isso não é difícil. Não é difícil fazer esse tipo de terapêutica porque a gente tem toda uma receitinha de bolo. E se for ver, o dentista não prescreve mais do que 10 medicamentos, 12 medicamentos de forma normal. Isso comparado à área médica é ridículo, a gente prescreve pouco. A grande questão é o que a gente tem que fazer para prescrever de forma exitosa, evitar sobreprescrever, evitar, às vezes, usar medicamentos que são desnecessários, aumentam riscos de efeitos colaterais e além dos custos, e principalmente otimizar aqueles medicamentos que a gente já usa bem. Isso para um paciente convencional é o beabá, mas quando a gente fala, às vezes, de um paciente hipertenso, quando a gente fala, às vezes, de um paciente que tem alguma outra comorbidade, esses ajustes da terapêutica medicamentosa se faz muito importante, né? Então, deixar bem claro que o que a gente vai discutir aqui é farmacologia e terapêutica, mas principalmente a terapêutica, que ela é diferente da farmacologia. A farmacologia, todos vocês tiveram na graduação, é obrigado a ter. E o que a gente aprende na farmacologia? A farmacologia, você aprende ali que o anti-inflamatório bloqueia a COX, né? E a terapêutica vai muito além disso, né? A terapêutica vai mostrar ali quando você indica um anti-inflamatório, quais são os anti-inflamatórios, por quanto tempo usa, quais são as restrições. Então, elas vêm justamente para complementar, né? Então, eu trabalho em praticamente todas as áreas das especialidades odontológicas, dando aula tanto de terapêutica quanto de diagnóstico, e recentemente entrei aí no mestrado de harmonização orofacial, então até aí na harmonização orofacial a gente está entrando, e cada vez mais a gente está tendo que conhecer mais sobre o uso de medicamentos em todas as vertentes aí da odontologia. Muito bem. Para a gente começar essa conversa, então, é importante a gente tentar entender os princípios que norteiam a terapêutica. A terapêutica, ela não é simplesmente o estudo da farmacologia. Então, ela não é simplesmente estudar o que o remédio faz, porque isso é só uma parte, né? E isso é elementar, isso é algo essencial, realmente a gente tem que saber. Agora, quando me perguntam qual é a receita do bolo, eu costumo dizer que existe a receita do bolo, mas nem sempre a gente vai ter a mesma farinha, nem sempre a gente vai ter o mesmo tipo de cliente. Tem gente que gosta do bolo mais assadinho, tem gente que gosta do bolo mais embatumado, e principalmente a gente nem sempre vai ter o mesmo forno. Então, adequar a prescrição farmacológica ao perfil do paciente, ao tipo de procedimento que vai ser feito, é a forma mais coerente de se escolher um medicamento. Então, quando me perguntam, por exemplo, Alcides, qual que é o melhor remédio para extrair um siso? Né, que é uma pergunta bem comum, né? Qual é o seu protocolo farmacológico para fazer uma exodontia de um terceiro molar? Aí eu vou perguntar, é um terceiro molar superior ou inferior?
ele está retido ou ele está erupcionado? Porque uma coisa é você fazer um 18 erupcionado, coroa por vestibular, instruído. Outra coisa é você fazer um terceiro molar inferior, parcialmente erupcionado, com histórico de abscesso pericoronário, né, com pontos de anquilose. Então, são coisas totalmente diferentes. Nós tratarmos a prescrição farmacológica como algo sempre comum, sempre rotineiro, sempre a mesma receita, é o caminho certo para a gente, em alguns casos, sobreprescrever e, em alguns casos, subprescrever. Então, a grande questão é a gente achar esse grande meio termo. Então, quanto ao perfil do paciente, muitos colegas às vezes me questionam, né, sobre qual remédio, se vai usar vasoconstritor no hipertenso ou não, mas muitos, por exemplo, não fizeram aferição da pressão arterial. Então, como que a gente vai discutir aqui se nós vamos ou não vamos usar vasoconstritor, se às vezes a gente não faz o dever de casa? Né? Se um médico, se você vai num posto de saúde passar por uma consulta médica, você vai fazer aferição de sinais vitais, né? E o dentista às vezes vai fazer um procedimento que envolve anestesia, que envolve sutura, e muitas vezes não faz o dever de casa, e às vezes isso é que é o mais importante e não o remédio que vai ser prescrito, né? Com relação ao tipo do procedimento, a mesma coisa, tá? Uma pergunta que sempre segue é essa aqui, né? O que a gente pode receitar? O que o dentista receita? Então, gente, nós não estamos vinculados à lei do ato médico, né? Então, a gente tem autonomia de prescrição, então a gente, de fato, pode prescrever qualquer coisa. Só que aí tem um detalhe importante, né? É qualquer coisa, desde que seja para fins odontológicos. E esse é um erro que incorre... muitos dentistas têm, às vezes, esse problema, né? Você, às vezes, vai receitar coisas que fogem da área de atuação do dentista. Então, não é incomum, principalmente para quem trabalha, às vezes, em serviço público, às vezes vinha um paciente pedir uma receita de um antidepressivo, ou de um anticonvulsivante, ou de um antihipertensivo, e, às vezes, essa receita não ser aviada, justamente porque a dentista não trata hipertensão. Aí você vai me falar, mas eu posso prescrever ansiolíticos, eu posso prescrever antidepressivos? Posso, né? De fato, o dentista tem essa autonomia, mas ele nunca vai prescrever um antidepressivo para tratar depressão, porque essa não é a área de atuação do dentista. Eu nunca vou receitar um ansiolítico para tratar insônia, porque essa não é a área de atuação do dentista. Agora, eu posso prescrever esses medicamentos para tratar, por exemplo, uma nevralgia trigeminal, eu posso usar amitriptilina, que é um antidepressivo, para tratar DTM, eu posso usar benzodiazepínicos lá, usar diazepam, usar midazolam como medicação pré-anestésica, mas a gente tem que sempre lembrar das nossas áreas de atuação. E aí existe uma diferença importante entre protocolo farmacológico e conduta. Existe um ditado na área médica que fala assim, conduta não se discute. Embora eu acho que exista diversas situações que merecem a discussão, mas a conduta é algo próprio, é algo seu, que é baseado, às vezes, na sua experiência e na disponibilidade de recursos que você tem. Já o protocolo é algo definido por um grupo. Então, o protocolo, a gente, às vezes, tem vergonha de recorrer a protocolos. E os protocolos são coisas muito bem definidas, né? Por exemplo, a gente tem protocolo muito bem definido para endocardite bacteriana, lá, profilaxia para endocardite, né? O protocolo da American Heart Association para evitar endocardite bacteriana. Só que você tem vários outros protocolos. Se você for num hospital, você tem um protocolo de admissão daquele hospital. Então, por exemplo, tem um hospital que se o cara chegar lá com dor torácica, ele vai fazer um eletro. Esse é o protocolo daquele hospital. E existem vários protocolos na odontologia de maneira geral, só que poucos protocolos farmacológicos são usados, porque muitos dentistas não têm a disciplina de terapêutica. Então, a gente aprende a farmacologia na graduação, só que a parte de uso clínico desses medicamentos, muitas vezes, ela fica aquém do que é necessário. Então, o meu objetivo hoje aqui vão ser discutir protocolos farmacológicos, protocolos que foram criados para procedimentos odontológicos de maneira geral,
né? Então, eu não vou entrar aqui em casos específicos de endodontia ou casos específicos de pério ou de cirurgia. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é falar de odontologia e de terapêutica tradicional em condições normais de temperatura e pressão, né? E a gente não precisa falar de controle de dor em endo, controle de dor em pério, controle de dor em cirurgia, porque a dor nesse tipo de situação, na maioria das vezes, é do mesmo jeito. Então, a gente pode tratar a dor leve, moderada e severa, e assim como a gente pode tratar a infecção, na maioria das vezes, esse protocolo que a gente vai discutir aqui, ele pode ser usado sem nenhuma modificação. Em alguns casos, por exemplo, eu posso usar doxiciclina na pério, né? A gente tem algumas situações um pouco diferentes, mas, de maneira geral, esses são protocolos que a gente pode usar. E por que estudar protocolo? Porque o protocolo, além de ser algo baseado em evidência científica, ou seja, não é achismo, né? Não é algo que a gente foi aprendendo, um falou para o outro, que falou para um, que falou para o outro, e de repente a gente não tem nenhum embasamento teórico justificando aquilo. O protocolo ele é definido por um grupo. Então, no caso, esse aqui é o protocolo mais conhecido dos dentistas, que é o protocolo para prevenir endocardite de procedimento odontológico da American Heart Association. Se você for fazer lá um procedimento na pele, já não é o mesmo protocolo, beleza? Se você for evitar a infecção em função de uma cirurgia no intestino, não vai ser o mesmo protocolo. Então, a gente tem protocolos para diversas coisas. Então, você tem protocolo para ensino de controle de dor e sedação, isso é muito comum. Isso aqui é da ADA, né? A ADA seria equivalente, vamos colocar aí, em salvo as devidas proporções, a ADA seria equivalente ao nosso CFO. Então, eles fornecem materiais, eles criam conteúdo para nortear, né, para orientar os colegas com relação ao uso de medicamentos. E isso está cada vez sendo mais feito. Então, a gente tem lá para cirurgia maxilofacial, atualmente numa área de atuação muito importante do dentista, entrou a harmonização orofacial, existe consenso, existe protocolo para usar toxina botulínica, para usar procedimentos de preenchimento. Quando a gente faz esses protocolos, a gente acaba fazendo a nossa prática clínica baseada em evidência científica. Existe uma coisa muito importante quando a gente fala disso. O protocolo ele não é engessado. O protocolo é só um norte. Então, o link lá que eu mandei, eu vi que alguns aqui eu acho que já estão fazendo download ali da apostilinha lá, né, dos nossos protocolos. Então, eu costumo dizer que os protocolos, eles só norteiam. Cabe ao dentista saber identificar as peculiaridades, então, desse paciente e adequar ele à sua realidade. Então, não existe certo e errado, né? Eu vou comentar lá na frente que a gente pode usar a lidocaína como padrão anestésico. E aí, alguém que faz cirurgia fala, mas eu quero usar a MEP. Não está errado, tá? Não existe erro nesse sentido. Mas existem protocolos para algumas situações em específico que a gente consegue ter ali uma efetividade melhor com relação à prescrição. Então, eu não vou ficar aqui discutindo se é melhor, eu vou usar um anti-inflamatório, eu gosto da nimesulida, não, eu quero meloxicam, o seu está errado. Não, não é por aí, né? Cabe a gente adequar, e muitas vezes o melhor medicamento é aquele que o paciente já faz uso, aquele que o paciente já tomou, ou seja, o risco dele ter alergia é menor, né? O medicamento, às vezes, mais adequado não é o mais novo e o mais caro, né? Então, a gente vê muito disso na terapêutica medicamentosa médica, onde, às vezes, se insiste em medicamentos aí inovadores, sendo que, às vezes, os medicamentos, digamos, tradicionais são mais importantes, né? Outra coisa importante, outra peculiaridade da odontologia é que, diferente da área médica, a resolução do problema clínico na odontologia se dá pela intervenção clínica. Então, a utilização de medicamentos, na maioria das vezes, ela é perfumaria. Ou seja, não tem um medicamento que vai tratar uma pulpite melhor do que uma abertura pulpar, uma abertura coronária, e fazer a descontaminação, enfim, fazer a pulpectomia. Não existe anti-inflamatório que resolve esse problema, né? Da mesma maneira que um quadro de infecção, o papel do antibiótico é limitado.
é muito mais importante a drenagem desse processo infeccioso, a descontaminação do sistema de canais radiculares, no caso da endo, do que a simples utilização do antibiótico, mesmo se você quiser usar antibióticos, aí, entre aspas, mais pesados. Então, a odontologia tem algumas peculiaridades. E é só lembrar que antes de existir anestesia, já existia odontologia. E esses problemas eram resolvidos sem penicilina, sem analgésico, sem nada, né? Então, nós somos profissionais intervencionistas. Então, a gente mete a mão e resolve o problema. Muitas vezes, a utilização de medicamentos ela é limitada nesse sentido. Esses são os protocolos que a gente fez há 2 anos atrás. O conselho daqui teve essa demanda, né, a pedido do próprio Conselho de Farmácia, e numa reunião que nós fizemos, a gente chegou a essa conclusão de montar esses protocolos primeiro, para ter um norte. Como eu disse, não é nada obrigatório, é só para ter um norte. E esses protocolos não só tinham a intenção de orientar o dentista, mas principalmente criar um meio científico para poder justificar compras, principalmente para quem trabalha em serviço público. A gente ainda tem a utilização, às vezes, de anti-inflamatórios e principalmente de anestésicos, que não são mais indicados, mas pelo fato, às vezes, de serem mais baratos, e às vezes eram as únicas opções disponíveis, principalmente para o serviço público. Então, a intenção foi justamente nortear e mostrar o que tem aí de mais moderno, o que tem de mais recente com relação à prescrição de medicamentos. Então, usem e abusem, tá? Esses protocolos, eles são do CRO do Mato Grosso do Sul, mas a gente faz questão aí de divulgar, e quanto mais gente souber, melhor para os nossos pacientes, né? Quando a gente fala de terapêutica medicamentosa em odontologia, o medicamento mais usado pelo dentista é o anestésico local. Então, a gente costuma esquecer que anestésico local é remédio, né? A gente costuma esquecer que anestésico local também pode causar intoxicação, pode causar diversos problemas. A gente tem ainda um problema, digamos, técnico, porque como o medicamento tarjado que né, ele tem uma tarja vermelha, em teoria ele só poderia ser prescrito, né? Ninguém comprou anestésico aqui prescrevendo anestésico, a gente compra anestésico sem a regulação da farmácia, ou seja, você compra na dental. Então, o Brasil tem uma série de algumas peculiaridades, né, com relação à terapêutica. A gente usa aí medicamentos para o controle da dor, né, destaca aí a dipirona, paracetamol, um corticoide, um anti-inflamatório. Eventualmente, o dentista pode abrir mão de medicamentos para o controle da ansiedade e medo. O nosso tempo é muito curto, então não vai dar para a gente falar deste grupo de medicamentos, mas é um medicamento muito interessante, tá? Os ansiolíticos, hipnóticos, principalmente para usar em situações mais invasivas, cirurgia, paciente não colaborador, paciente sistemicamente comprometido, são medicamentos seguros, com bons resultados, e a maioria dos dentistas não conhecem, né? Assim como a sedação com óxido nitroso. E, por fim, a gente tem os medicamentos para controlar a infecção, tanto tópicos, né? Talvez aí o mais usado seja a clorexidina, mas a gente tem aí antibióticos, antifúngicos, antivirais, que podem ser usados. Todos esses medicamentos, e um pequeno texto de orientação, está presente nesses protocolos aqui, que pelo que eu estou vendo, acho que eu vi aqui no chat, o pessoal mandou o link ali, né, para baixar. Estão conseguindo baixar ali a apostila, pessoal? Não sei se o pessoal conseguiu ver, mas depois qualquer coisa me dá um feedback que eu repasso para vocês. Muito bem. Então, vamos continuar aqui o assunto falando do controle de dor. Lembrando que, para controlar a dor, nós temos vários medicamentos, né? Costumo dizer que o principal medicamento para o controle da dor é a intervenção. E para se realizar uma intervenção adequada, a gente precisa ter uma anestesia adequada, uma boa profundidade de anestesia. A ansiedade e o medo está diretamente relacionada à percepção à dor. Então, entendam que quando você seda um paciente para fazer um terceiro molar, você também está controlando a dor, não é só o medo e a ansiedade, você está controlando a dor, você está controlando a frequência cardíaca, você está evitando que esse paciente tenha uma síncope, lipotímia no seu consultório, então tem uma série de coisas. E, por fim, a gente tem os medicamentos
prescritos, vamos dizer assim, para o controle da dor. Eu estou falando rápido porque tem bastante assunto, tá, pessoal? Então, aí depois a gente abre para as discussões. A dor é classicamente um sistema de alarme, e eu gosto de explicar a dor de uma forma bem objetiva e bem simplista. Como qualquer sistema de alarme, igual você tem um alarme na sua casa aí, você tem sensores. Esses sensores, quando ativados, mandam um impulso elétrico mesmo, manda um impulso elétrico para uma central. Essa central vai falar assim, ó, essa porta da sala está aberta, e se não era para ela estar aberta, ela vai mandar um impulso para um outro lugar que vai tocar o alarme, né? Então, esse é o alarme da sua casa. E o alarme do seu corpo funciona exatamente igual. Esses sensores, nós vamos dar o nome de receptores, mais especificamente os nociceptores, que são as terminações nervosas livres, eles são sensores no nosso corpo que estão programados para perceber a dor, né? Então, a gente tem nociceptor na polpa, nas fibras periodontais, na gengiva, por isso que tem áreas do corpo que doem mais do que outras, porque você tem mais ou menos nociceptor. Então, se você pegar uma fissura, ou uma laceração, ou uma úlcera traumática na mucosa jugal, normalmente ela dói menos do que no palato. Uma anestesia na gengiva livre, ela dói menos do que uma anestesia no palato. O palato tem mais nociceptor, tem mais receptor para dor. Esses receptores, quando ativados, eles vão mandar um impulso para essa central, que em todo o corpo é na medula, mas no trigêmeo, no facial, ele vai encontrar, na verdade, no tronco encefálico, e esse tronco encefálico manda o impulso para a área sensitiva do encéfalo, mais precisamente para o córtex, né, para o córtex sensitivo, que vai falar assim, dor na mesial do 46. Então, é assim que funciona a dor. E a gente tem a dor, ou uma classificação de dor, né, tradicional, como dor nociceptiva. A dor nociceptiva, ela se dá quando a dor tem origem aqui, ó, nos nociceptores, ou seja, nas terminações nervosas livres, geralmente porque elas foram previamente sensibilizadas pelos mediadores inflamatórios, por exemplo, as prostaglandinas. Tá? Esse impulso é transmitido, então, das terminações nervosas livres para o tronco e do tronco para o encéfalo para ser interpretado. Toda dor na terminação nervosa, ela é chamada de dor nociceptiva. E ela é uma dor, entre aspas, fácil de tratar, porque ela está lá na terminação nervosa livre. A origem dela é da polpa. Se você for lá e tirar a polpa, para a dor, beleza? Então, ela é uma dor fácil de tratar quando a gente fala da questão odontológica, porque ela tem uma causa. A causa é o nociceptor que está sendo ativado. E toda dor que não é nociceptiva, a gente considera ela como uma dor neuropática. A dor neuropática, ela não é a dor lá na pontinha do nervo. Ela pode estar acontecendo no sistema periférico ou no sistema nervoso central. Então, o exemplo de dor neuropática mais grave, vamos dizer assim, que o dentista se depara, é a nevralgia trigeminal, que não adianta dar anti-inflamatório, não adianta dar analgésico. Então, é muito importante a gente entender essa etiologia do processo álgico para a gente entender os alvos farmacológicos. Então, para dor nociceptiva, para dor inflamatória aguda, normalmente a utilização de analgésicos periféricos, a utilização de anti-inflamatórios, eles têm uma resposta farmacológica muito boa. Então, por isso que a gente não justifica na odontologia usar como forma rotineira os analgésicos de ação central, como, por exemplo, Tilex, Tramal, que são comuns, às vezes, na utilização médica, né? No uso odontológico, a gente geralmente não precisa, porque a gente mete a mão e resolve o problema. Para impedir que esse impulso chegue no sistema nervoso central, a gente abre mão dos anestésicos locais, né? A gente lança a mão dos anestésicos locais, onde a função vai ser impedir essa condução. E a gente tem que entender um outro detalhe, né? Que esse processo de dor, ele é um processo com vias ascendentes e descendentes. Da forma que quando você tem uma ativação do nociceptor, você vai ativar todo esse sistema. Então,
o teu cérebro, entre aspas, ele vai ficar mais ativo para perceber essa dor. Todos vocês já tiveram esse problema. Você está no meio de uma dentística, né? O paciente está anestesiado, em teoria ele não está sentindo nada, de repente ele sente dor. Então, a partir do momento que ele sentiu dor, esse sistema foi ativado. Então, ele vai estar mais esperto, ele vai estar mais ativo para percepção à dor. E aí, a anestesia não pega, né? Ou no meio de uma exodontia, o paciente começa a sentir dor na luxação, vai ser mais difícil. Esse paciente vai sentir dor no transoperatório, no pós-operatório, e por isso que é muito importante uma anestesia local efetiva. Lembrando que existem vias descendentes da dor também, né? Então, quando a gente sente dor, o organismo cria meios, por exemplo, para diminuir essa percepção à dor. Então, a gente produz cortisol, por exemplo, a gente tem ativação do sistema de endorfina, do sistema endocannabinoide, então a gente tem vias para tentar modular. E a dor ela é tão complexa que hoje a gente não classifica mais a dor em dor nociceptiva ou dor neuropática, porque hoje a gente sabe que a dor tem outros componentes. Então, hoje a gente tem a dor chamada dor neurovascular, que é a causa da dor, por exemplo, da migrânia, né, da enxaqueca. A enxaqueca tem um componente neurovascular. A gente tem dores onde o cérebro está tão acostumado a sentir dor que ele cria um processo chamado de sensibilização central, ou seja, ele fica altamente ativo à dor, que qualquer coisa causa dor. É o caso da fibromialgia, por exemplo. É o caso de pacientes, às vezes, que têm dor crônica e tomam antidepressivo. E a gente tem um quinto tipo de dor, que é chamada hoje de dor social, que é a dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor da não aceitação. Né? E elas estão todas interligadas. Nosso tempo é muito curto para a gente entrar nesses assuntos, né? Quem sabe num outro momento a gente pode discutir isso, mas está tudo ligado, gente, está tudo ligado, né? Uma pessoa, às vezes, que tem depressão ou que está com ansiedade, ela tende a ter maior percepção à dor de dente, a dor nociceptiva. E isso hoje está muito bem explicitado nos trabalhos, tá? Então, esse é um esquema que eu desenvolvi, eu tive a honra de escrever o livro do professor Estrela, né, o professor Carlos Estrela, ele está lançando agora a última edição do Ciência Endodôntica, e junto com o Mike, eu escrevi parte do livro, escrevi o capítulo de terapêutica medicamentosa para endo, e aí a gente criou esse esquema para tentar entender os alvos farmacológicos, né, que estão envolvidos no processo de dor, e aí mostrando, né, quando a gente tem uma dor nociceptiva, os medicamentos de escolha são analgésicos de ação periférica, anti-inflamatório e corticoide. A gente costuma não valorizar esses medicamentos, né? Mas quem tem experiência aí, às vezes tem algum bucomaxilo no grupo, mas se você tiver um quadro de dor aguda e der entrada ao hospital, você muito provavelmente vai tomar o quê? Você vai tomar dipirona. A dipirona, gente, para dor nociceptiva, ela tem um efeito comparável aos melhores analgésicos, inclusive tem trabalho mostrando assim, que a dipirona é melhor que a morfina, ou equiparada à morfina. Então, a gente vai sempre usar a dipirona como primeira escolha. Para evitar que essa dor chegue, né, a ser interpretada, a gente pode usar anestésicos locais. Lembrando que anestésico local também é usado em nível medular, né, quando se faz raquianestesia, ou anestesia peridural, é claro que isso não vai ser usado na área odontológica, mas é um alvo, né? E a gente tem ainda os analgésicos de ação central, talvez tenha alguma aplicação odontológica geral, que é o caso lá do Tramal, é o caso do Tilex, né? É o caso da codeína, que são medicamentos derivados de morfina e que tem um efeito analgésico central, né? Ele é um pouco diferente dos nossos receptores, das drogas que agem no nosso receptor. Podemos ainda usar antidepressivos e anticonvulsivantes. A gente usa antidepressivo na DTM, né? Usa anticonvulsivante para fibromialgia e dor crônica, odontalgia atípica, na nevralgia trigeminal também pode-se usar anticonvulsivante. Mas hoje, pessoal, existem outros medicamentos, principalmente para as dores neuropáticas, onde está tendo progressos muito interessantes. Eu costumo dizer que quando envolve neuropatia, é interessante uma avaliação médica,
né, principalmente do neurologista, porque às vezes esse paciente tem outros quadros, né, ele tem ansiedade relacionada, ele tem depressão relacionada, só que hoje se usa lá antipsicóticos atípicos, pregabalina, gabapentina, e até mesmo derivados de maconha, né, os chamados canabinoides, está tendo aplicação, não odontológica para pulpite, óbvio, mas é bem possível que num futuro próximo a gente observe aí a utilização desses medicamentos, às vezes para tratar DTM e para tratar algumas dores neuropáticas que não são a rotina do dentista. Vamos falar o que é a rotina do dentista. A rotina do dentista, gente, é dor porque extraiu, é dor porque a gengiva está inflamada, é dor porque a polpa está inflamada, é dor porque tem uma infecção. Então, essa é a nossa rotina, e isso entra aqui, né? Isso entra na dor nociceptiva. E por isso que, na maioria das vezes, nós vamos tratar a dor em odontologia com anestesia local, intervenção clínica e utilização de analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, corticoides ou não. Então, é isso que a gente estava falando, né? Essa é a grande diferença da odontologia frente às outras áreas das áreas da saúde. A gente faz intervenção, né? Um médico, quando tem uma hérnia de disco, o médico não vai pegar um bisturi e cortar a hérnia quando você está na crise. E a gente faz. Ah, eu estou com o dente doendo porque está quebrado. A simples extração desse dente normalmente já resolve o problema, mesmo sem precisar entrar com grandes medicações. Então, essa é uma diferença muito importante quando a gente fala. Esse é um artigo recente, né, do British Medical Journal, British Dental Journal, British Dental Journal, onde ele coloca um grande problema que a gente tem observado agora nos dias atuais, né, que é a questão do lockdown, o abandono do paciente para os serviços, digamos, eletivos. Aqui na minha cidade, a gente teve algumas semanas de lockdown mesmo, né, lockdown raiz, vamos dizer assim, não lockdown tupiriquim. A gente teve um lockdown aí de 15 dias de tudo fechado, e a gente nota que os nossos pacientes de 1 ano, de 2 anos para cá, eles muitas vezes retardaram o atendimento, né? E aquela cárie que estava incipiente já virou uma cárie maior, aquela cárie que estava maior já deu endo, o dente que deu endo já está com a furca comprometida. Então, a gente nota que a gente vai passar aí por alguns anos tentando recuperar esse tempo perdido. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque muitas vezes a causa da procura é a dor, né? A causa que faz o paciente, ele adia, até que chega ao ponto dele estar com uma dor intensa, e muitas vezes a gente vai precisar aí de procedimentos mais agressivos, mais invasivos, né? Então, só esse parênteses aqui. E falando de anestesia, se você for na dental, você vai encontrar um monte de anestésico, né, dos mais variados tipos, das mais variadas marcas, das mais diferentes concentrações, enfim, a gente tem uma infinidade de anestésicos locais. E se você for pegar, e aí uma coisa que eu gosto de colocar, né, gente, qualquer um desses que você enfiar, Doutor, libera o som, por favor. Opa, voltou. Beleza. E o que é interessante é o seguinte, qualquer anestésico que eu colocar no lugar certo, anestesia. Qualquer um, gente. Qualquer um desses aqui, o lidostezinho, o alfacaíne, se você colocar no lugar certo, a anestesia vai pegar. Então, muitas vezes, o grande fator que interfere na nossa escolha anestésica não é a qualidade da anestesia, não é a toxicidade, não é os critérios, enfim, técnicos. Muitas vezes, o grande fator determinante é o preço. E nem sempre o mais... E como o barato e o caro faz a mesma coisa, em teoria, a gente acaba ponderando sempre pelos mais baratos, e nem sempre são as melhores escolhas.
né? Então, a gente tem anestésicos, por exemplo, a 2% e a 3% que tem o mesmo efeito. Ele não é 1% de diferença, ele é 50% mais tóxico, beleza? Mesma coisa de eu falar assim, eu tenho 2 pernas, ganhei 50% a mais, eu ganhei mais uma, então agora eu tenho 3% diferente de 2. Então, a gente tem anestésicos disponíveis no mercado que não são os mais adequados, estão distantes disso, mesmo assim eles ainda são muito vendidos, muitas vezes pelo quê? Pelo costume. Então, o dentista sempre usou, e ele acha que se ele sempre usou, é aquele e não tem diferença. E a gente tem muitas peculiaridades com relação à escolha do anestésico local. Basicamente, né, a gente tem que levar em consideração as características de cada solução, o tempo de procedimento e as restrições. Outra pergunta que sempre vem quando fala de anestésico é se a gente vai usar anestésico com vaso ou sem vaso. E se você perguntar isso para um médico, o médico, na maioria das vezes, vai te falar para usar sem vaso. Mas o médico não sabe, na maioria das vezes, que você não está usando adrenalina 1 para 1.000, 1 para 10.000. Você está usando adrenalina 1 para 100.000. A quantidade de vasoconstritor presente num tubete é muito menor do que a quantidade de adrenalina que é liberada numa situação de estresse. Então, notem que, às vezes, a gente fica com receio de usar vasoconstritor, porque o paciente é hipertenso, mas não aferiu a pressão do paciente antes de atender, não fez aspiração negativa, ou seja, o anestésico pode estar sendo administrado e o vaso pode estar sendo administrado dentro de um vaso, né? E não controlou a ansiedade e o medo. Ou seja, às vezes a gente faz erros lá na base, né? Erro da base, o pessoal do futebol, erro da base. E aí a gente fica, às vezes, com essa discussão de uso com vaso ou sem vaso. Então, vou dizer como regra, a regra é anestésico local em odontologia com vaso. É com vaso. Porque se você pegar a lidocaína, por exemplo, sem vasoconstritor, ele vai fazer uma anestesia de 10 minutos, 5 minutos. Ah, mas isso dá para eu fazer uma sutura? Dá, de fato, se for usar para fazer sutura, dá. Mas você não consegue fazer uma dentística com esse tempo, muito menos uma endo. Então, quando a gente usa anestésico com vasoconstritor, a gente prolonga o efeito da anestesia, reduz a toxicidade, porque vai absorver menos anestésico, e você vai precisar administrar menos anestésico, né? E, por fim, diminui a toxicidade para o próprio paciente. Então, quando a gente faz comparações de anestésicos com vaso e sem vaso, a utilização de vasoconstritor é algo que oferece muito benefício e deve ser estimulado, tá? Então, a gente, na odontologia, usa anestésicos com vaso, isso como regra, né? Existem algumas situações onde a utilização de vasoconstritor apresenta limitações. Quais são os vasoconstritores disponíveis para uso odontológico no Brasil? Então, a gente tem a epinefrina é a adrenalina, aí você tem ela 1 para 50, 1 para 100, 1 para 200, lembrando que 1 para 50 é mais concentrado que 1 para 100, que é mais concentrado que 1 para 200. A gente tem a norepinefrina ou noradrenalina, que é menos potente, então o lidostezin, por exemplo, tem norepinefrina, e aí o que ele tem que fazer? Como ele é menos potente, em vez de você usar adrenalina 1 para 100, você tem que usar norepinefrina 1 para 50. Então ele acaba ficando mais concentrado, consequentemente mais tóxico, tá? E aí a gente tem a fenilefrina, que é o do Novocol, a levonorfrina, então vários vasoconstritores. Para se ter uma ideia, gente, desde 1989, é consenso internacional que a norepinefrina não deve ser utilizada em odontologia, ela não confere benefício. A fenilefrina e a levonorfrina, eles causam uma vasoconstrição muito duradoura, até por ser muito concentrado. E eles acabam aumentando em muito os riscos de necrose, principalmente quando a gente fala de palato. Então, de todos os vasoconstritores, a gente ainda tem a felipressina, né, que é o citaneste, né, que é a prilocaína com felipressina. A felipressina tem uma outra característica, que ele não é adrenalina, então ele não age muito bem no sangue arterial.
ele age, faz mais vasoconstrição no sangue venoso. Quando ele foi desenvolvido, falava que ele podia ser usado em hipertenso sem problema, mas isso também não é verdade, né? Hoje tem trabalhos mostrando aí, se você superar mais de 3, 5 tubetes de felipressina, ele também pode causar aí implicações cardiovasculares importantes. E de todos esses vasoconstritores, a gente joga tudo fora. Só está indicada a epinefrina e a felipressina quando a epinefrina estiver contraindicada. Então, epinefrina 1 para 50 não tem indicação, epinefrina 1 para 100, 1 para 200, a gente vai ter aí na lido e na articaína. Para um paciente convencional, ASA 1, que a gente chama, a gente pode usar até 11 tubetes, pensando aí que a toxicidade do próprio vasoconstritor, que acaba limitando. Agora, se o paciente é hipertenso descompensado, hipertenso, gestante, diabético descompensado, a gente limita o número de vasoconstritor. No caso da epinefrina, a gente pode usar 0,04 miligramas por sessão, que vai ser equivalente a 2 tubetes de epinefrina 1 para 100 mil. Então, hoje tem trabalhos, inclusive, mostrando isso, né? Extração de dente em paciente coronariopata usando adrenalina. A grande questão é que você não pode fazer essa injeção intravascular. Então, existe a técnica de aspiração negativa, uma série de coisas aí para a gente evitar. Então, de maneira geral, anestésico local é com vaso em odontologia, né? E qual vaso? Epinefrina, esse sempre vai ser o melhor. Quando não puder usar epinefrina, por conta de alguma limitação, às vezes alergia ao bisulfito, que é um conservante da epinefrina, a gente pode usar ou anestésico sem vaso, né, que tem um efeito limitado, ou usar o anestésico prilocaína com felipressina. Então, essa tabela tem lá na apostila de vocês, como uma tabelinha aí de quanto que a gente pode usar, né, em cada sessão de atendimento. Então, de maneira geral, a lidocaína com vasoconstritor, o que limita a utilização dela é 0,2 miligramas de epinefrina, que dá 11 tubetes. Dificilmente a gente chega em 11 tubetes, né, de epinefrina, de adrenalina ou de tubete anestésico num paciente convencional. Agora, quando você pega a articaína, que é 4%, ela é mais tóxica, né? Então, se aqui eu posso usar 11 de lido, num paciente de 60 quilos, eu posso usar no máximo 5,5 de arte. Não existe o anestésico, digamos assim, que... qual é o melhor anestésico? Não tem o melhor nem o pior, tem o que é mais indicado e o que não é tão indicado. Então, a lido, por exemplo, é o anestésico padrão para criança, para gestante, com epinefrina, tá? Para dentística, para pério, para cirurgia. A mepivacaína tem uma latência menor, o que às vezes o dentista confunde isso com efetividade, mas não é efetividade, a efetividade é muito similar à da lido. A MEP sem vaso é o único anestésico sem vaso que a gente recomenda, mesmo assim ele também tem limitação, mas a MEP sem vaso ela é mais tóxica também, ela é a 3%, mas existem algumas situações onde a utilização de vasoconstritor apresenta restrições, né? Quem é da endo aí, talvez situações de revascularização pulpar, situações de enxerto, onde você não quer vasoconstrição, então você pode usar a MEP sem vaso. A articaína é um excelente anestésico, principalmente pelo fato dele ser mais concentrado, ele consegue ter maior difusão, então já tem vários trabalhos mostrando, por exemplo, a melhora da efetividade anestésica com a articaína, quando a gente, por exemplo, faz infiltrações complementares, né? A Prilo tem uma vantagem que ele não tem adrenalina, no Brasil só tem Prilo com felipressina, a desvantagem é que ele pode causar metemoglobinemia, né? Tem uma série de outras questões. A bupivacaína é um anestésico com bastante potência, então a gente usa ele numa dose, uma concentração baixa, ele consegue fazer anestesia de tecido mole no bloqueio do alveolar inferior, por exemplo, de até 10 horas. É interessante para dor pós-operatória. Que o cálculo rapidinho para criança, né? Se você for usar o anestésico que a gente recomenda, que é a lido com adrenalina, a cada 10 quilos, 2 tubetes, né? Então, 10 quilos, você pode usar 2 tubetes. Agora, se você estiver usando lidostezin,
totalmente. É 3, com adrenalina, é NOR, aí muda tudo. Então, isso, pessoal, tem disponível na apostila, a gente acaba seguindo ela, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode discutir. E aí, esses são o que a gente recomenda. Lembrando que os procedimentos odontológicos, a maioria das anestesias, elas têm uma duração de curta a média duração. Então, a gente vai ter uma anestesia pulpar eficiente em torno de 1h, 1h30. E, às vezes, a gente tem situações onde se estende isso, né? Não é incomum na endo, às vezes, você ter que manter o paciente ali com o dente aberto 2 horas. Então, eventualmente, a gente tem que fazer novas inserções de agulha, né? Anestesiar novamente, fazer complementações. A lido é o anestésico padrão, né? Lidocaína com epinefrina. Gente, não sou patrocinado. Eu coloquei essas fotos aqui, mas é que eu gosto bastante da DFL, uma marca boa. E os tubetes todos são de vidro, né? Evitem tubetes de plástico por conta de conservantes e a própria validade dele, né? A possibilidade dele contaminar é maior. A mepivacaína 2% com epinefrina 1/100, a articaína 4%, é interessante ele com a epinefrina 1/200, principalmente quando você tem limitação de vaso, né? Então, esse é o anestésico padrão, é o anestésico que tem que ter no consultório, lidocaína 2% com epinefrina, anestésico padrão para cirurgia, para endo, para dentística, para pério, o que você for fazer, beleza? Quando a epinefrina não puder ser usada, ou ela tiver que ser usada com restrição, a gente tem a opção da mepivacaína 3% sem vaso. Isso é interessante principalmente para situações às vezes, de harmonização orofacial, né, que você não pode usar vaso, por exemplo, em extremidade. Tem gente que não gosta de usar vaso por conta de não conseguir observar bem situações de necrose tecidual. Mepivacaína sem vaso ou prilocaína com felipressina. Também são opções interessantes para quando a epinefrina estiver contraindicada. Nas situações ali de procedimentos de maior duração, você pode lançar a mão da bupivacaína. Inclusive, a gente pode misturar anestésico, não no tubete, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer uma cirurgia, faz o bloqueio com lido, faz a cirurgia, faz a exo do terceiro, na hora de mandar o paciente embora, bloqueia com bup, o cara vai embora. Você fez a cirurgia às 5 horas da tarde, o cara vai dormir e está anestesiado. Então, cada anestésico tem sua peculiaridade. O nosso tempo é muito curto. Eu estou vendo aqui que não vai dar para a gente falar de infecção. A gente vai falar aqui de controle de dor. Vou terminar com controle de dor e a gente já vai estar estourando o nosso tempo. Eu prefiro deixar para a gente discutir talvez num outro momento. Controle de dor. Gente, controle de dor, como eu disse, na maioria das vezes a gente tem a dor nociceptiva, né, a dor inflamatória aguda, então a gente pode ter medicamentos que agem diretamente nesse nervo, que é o caso da dipirona, parcialmente o caso do paracetamol. A gente pode ter drogas que diminuem a produção de mediadores químicos que ativam esse nervo, que é o caso dos anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais, né? Então, eles têm efeitos muito interessantes para o controle da dor. Então, cada um tem um mecanismo de ação diferente. E uma coisa interessante para a gente potencializar o efeito farmacológico é que é muito melhor vamos imaginar assim, eu gosto de receitar nimesulida. Nimesulida 100 miligramas de 12 em 12. É muito melhor, mas ele está tomando uma nimesulida e está com dor. É muito melhor a gente associar a nimesulida a uma dipirona do que você mandar ele tomar 2 comprimidos de nimesulida, por exemplo. Então, a gente pode associar esses medicamentos, claro que respeitando as indicações, as contraindicações e a toxicologia, tá? Mas é melhor do que, por exemplo, eu fazer esse paciente alterar a posologia tradicional. Em especial os AINES. A dentista gosta bastante de usar anti-inflamatório não esteroidal. Esses são medicamentos que estão sendo desprescritos, tá? Anti-inflamatório não esteroidal, principalmente da forma que os médicos usam, a gente usa por pouco tempo. A gente usa por 2, 3 dias.
mas tem paciente que toma já há 10 anos, por exemplo, para tratar artrite. Esses pacientes acabam tendo muito mais risco de problemas gastrointestinais, principalmente gástrico, né, problemas renais, problemas hepáticos. Então, a gente deve, alguns desses medicamentos, eles devem diminuir a prescrição como rotina. Alguns pontos-chave para a gente tratar a dor em odontologia. Primeiro, o diagnóstico tem que ser preciso. Eu tenho um curso, depois no final aqui a gente vai comentar, mas a gente está montando um curso de terapêutica medicamentosa e de propedêutica, para a gente justamente envolver essas questões. Às vezes a gente está achando que o diagnóstico é do dente que eu estou tratando o canal, né, a dor é do dente que eu estou tratando o canal, ou então o dente está com o canal ok e tudo mais, mas o paciente está queixando de dor, e você está achando que é uma dor pulpar, e na verdade é uma dor periodontal, porque esse dente está fraturado. Então, o diagnóstico é importante. Então, um dente fraturado, por exemplo, não adianta fazer o canal, né? Ah, eu vou fazer o canal, vai passar a dor. Não, não vai, porque o problema é periodontal. Não periodontal de bolsa periodontal, periodontal das fibras periodontais em volta do dente, ali está comprometido. Então, o diagnóstico é muito importante. E a gente tem que perder tempo, ou ganhar tempo, vamos dizer assim, no diagnóstico, né? Então, os testes de diagnóstico são muito importantes para a gente definir qual é o problema. Outra coisa interessante de dor é que cada um sente dor de um jeito, né? A dor, ela é pessoal e intransferível. Vocês já devem ter visto várias situações, né, onde um paciente estava com quase uma exposição pulpar e não precisava anestesiar, e no mesmo dia você atendeu um paciente que você jogou ar ali na cervical e ele pulou, né? Então, como é interessante a dor, como cada paciente sente dor de um jeito, e a gente tem que tentar entender isso para fazer a nossa prescrição. Pensar na expectativa de dor e edema no período pós-operatório. Então, para uma cirurgia simples, um pré-molar com finalidade ortodôntica, a gente não espera muita dor, que é diferente de um terceiro molar, que é diferente de uma parendodôntica, né, que é diferente de um paciente que teve, por exemplo, um extravasamento apical de hipoclorito, né? Então, são situações distintas e é com base nisso que a gente vai prescrever, beleza? Então, se eu falar aqui, eu vou dar corticoide para todo mundo que eu extrair dente, gente, para alguns vai estar sendo pouco e para alguns vai estar sendo muito, né? Então, sempre pensar nisso. Cada medicamento tem sua característica, né? Falando aqui rapidamente, a dipirona é a primeira escolha para dor no Brasil. O paracetamol é um medicamento horrível. A gente só usa o paracetamol quando o paciente realmente não pode tomar a dipirona. O paracetamol é muito tóxico, ao ponto de, se você tomar um comprimido a mais do que é recomendado, você já começa a ter risco de hepatite. Então, a dose máxima do paracetamol é 3,2 gramas dia. Se a gente pensar que a posologia dele normal é 750 miligramas a cada 6, dá certinho 3 gramas. Se você tomar um comprimido a mais, você já está tendo risco. Qual é o problema disso? O paracetamol não tem prescrição. Então, o paciente acha que ele pode comer paracetamol igual ele compra paracetamol igual ele compra pastilha Valda, que está lá do lado da farmácia, né? Então, é um grande problema. Anti-inflamatórios não esteroidais, problemas sérios com pacientes que têm problemas gástricos, problemas renais, problemas hepáticos, né? Gestante não está indicado, criança, de maneira geral, deve-se evitar anti-inflamatório, não esteroidal. E corticoide, que alguns dentistas têm muita restrição de usar, porque incha, porque baixa a imunidade, isso não é real da forma que a gente utiliza na odontologia. Então, isso acontece realmente com quem faz corticoterapia. Então, quem toma corticoide por um mês, esse cara incha, né? Agora, a gente não usa corticoide assim, quer dizer, para tratar dor aguda de maneira geral. Eu sou estomatologista, direto eu uso corticoide. Então, às vezes eu tenho paciente de líquen que está fazendo corticoterapia. Tem paciente de pênfigo que está fazendo corticoterapia. Mas, de maneira geral, para você extrair um siso, você vai fazer corticoide dose única, tá? E aí, a gente já comentou das restrições e contraindicações. Então,
Então, de uma maneira bem simplista, isso está na apostila ali, está nos protocolos, a gente pode tratar a dor leve a moderada só com analgésico, e aí eu chamo a atenção realmente da dipirona, eu sou fã da dipirona, eu dou aula fora do Brasil, eu dou aula num mestrado de harmonização facial em Portugal, e aí tem gente de Portugal, de Israel, da Áustria, enfim, do mundo inteiro, e eles choram por não ter dipirona, né? A dipirona ela é proibida em alguns países, muito mais por questões comerciais, mas qual é a grande vantagem da dipirona? A dipirona, a posologia dela é 500 miligramas a cada 6, mas você pode usar até 1 grama a cada 6, em caso de dor intensa. Então, você pode titular, ou seja, você pode falar para o paciente, você vai tomar de 20 a 40 gotas, dependendo da intensidade de dor. Então, você pode tomar 20, pode tomar 25, pode tomar 30, pode tomar 40, de 6 em 6, sem ter toxicidade grande, tá? Já o paracetamol, não. Então, a gente sempre escolhe a dipirona como primeira escolha e o paracetamol como segunda escolha, tá? Volto a dizer, se você chegar num hospital com dor, você vai tomar dipirona na veia, tá? Então, é o nosso padrão. A gente pode associar isso a anti-inflamatórios, né? E aí, qual anti-inflamatório? O kit. Que kit? O que tiver, né? Então, você tem experiência com ibuprofeno? Receite ibuprofeno. Eu tenho experiência com celecoxib, tenho experiência com nimesulida. Todos eles vão agir de forma muito semelhante. Eu, Alcides, gosto da nimesulida. E explico por quê. A nimesulida agride menos o estômago do que o ibuprofeno e do que o diclofenaco, que seriam os seus grandes concorrentes. E a nimesulida tem uma posologia mais interessante. A gente faz ela de 12 em 12. E é um medicamento barato. Então, como eles vão fazer quase a mesma coisa, a gente sempre opta, geralmente, por esse medicamento, mas, volto a dizer, tem outras opções, tá? O ibuprofeno, 200 miligramas, tem efeito só analgésico, 400 e 600 tem efeito anti-inflamatório. Para tratar dor de maior complexidade, por exemplo, uma extração de terceiro, uma cirurgia ali que você fez enxerto, onde você tem área doadora exposta, onde você tem já uma expectativa maior de dor, eu gosto bastante da utilização de corticoides de ação prolongada, que é o caso da Dexa e da betametasona. Um único comprimido de Dexa ou de betametasona, eles conseguem fazer efeito biológico de até 2 a 3 dias. Ou seja, você dá um comprimido para o paciente e esse medicamento vai fazer efeito ali por 2 a 3 dias. Quando muito, você pode repetir a dose no dia posterior ou dar a dose dobrada. Gente, ortognática, o pessoal não faz 8 miligramas de Dexa, né? Então, só para entender a potência desse medicamento, né? Tanto a Dexa quanto a Beta são medicamentos que você pode ter no consultório e fornecer ao paciente, tá? Isso vai trazer bastante qualidade. E, Alcides, você deu a dexametasona pré-operatória, extraiu o siso e o cara está com dor. A gente vai fazer medicação analgésica de suporte, ou seja, eu vou fazer paracetamol ou dipirona como posologia comum para controlar essa dor pós-operatória do paciente. Então, isso normalmente traz muitos benefícios. Alcides, mas ele ainda está com dor. Associa um anti-inflamatório. Qual? O que tiver, o que você tiver mais habilidade, o que você tiver disponível. Eu gosto muito de perguntar para o paciente qual ele tem. Porque se o cara me fala que ele tem diclofenaco em casa e ele já tomou, ele não tem alergia ao diclofenaco, beleza? Às vezes você vai trocar o medicamento e isso pode, o paciente aparecer ali um efeito colateral que ele não tinha notado, ou de fato que ele não tinha. De todos esses medicamentos, o anti-inflamatório que tem maior efeito analgésico é esse último aí, o cetrolaco de trometamina, Toragesic, né, que ele é muito interessante, que ele é sublingual, então você pode botar embaixo da língua do paciente, faz efeito aí em 10 minutos, já tem efeito farmacológico. Muito interessante para quem faz endo, por exemplo, e o cara chega já no seu consultório com dor. Então, é um medicamento que faz um efeito rápido, em compensação, ele agride bastante o estômago. Gente, não tem milagre.
não existe milagre, né? Então, a gente realmente tem que tentar ponderar sempre pelo mais coerente. Então, aqui, para a gente terminar essa parte de controle de dor, eu costumo usar essa escadinha para a gente finalizar essa parte aqui, né? Então, a gente, para situações leves, vamos colocar lá uma raspagem, o paciente está com desconforto, ou então eu fiz um pré-molar com finalidade ortodôntica, normalmente só analgésico, beleza? Um pós-operatório de endo, não muito complicada, analgésico. Qual analgésico? Dipirona, né? É uma coisa que já tem um pouco mais de inflamação residual, ou seja, já vai dar um edema, eu já imagino uma dor um pouquinho mais intensa. Você pode prescrever um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal. Professor? Oi? Desculpe interrompê-lo, o Rogério Damasceno pergunta, o diclofenaco não está em desuso? Na verdade, todos os anti-inflamatórios, eles estão caindo em desuso, tá? Deixa eu só terminar essa parte, aí a gente abre para discussão. Eu estou só concluindo aqui. A gente já discute. Inclusive, por exemplo, eu falei aqui nimesulida. Nimesulida é proibido em vários países por dano hepático. Então, não tem. Agora, o diclofenaco, em especial, ele foi uma droga muito usada pelo dentista, né? A gente hoje tem a substituição do diclofenaco por outros anti-inflamatórios, né? O meloxicam, enfim, a própria nimesulida hoje está entrando bastante no lugar do diclofenaco. Mas não tem, use o que tiver. Eu, particularmente, não gosto muito do diclofenaco, tá? Bom, voltando aqui, então a gente pode associar um AINE, né? Pode associar o AINE a um analgésico, então uma combinação interessante, por exemplo, a meloxicam uma vez por dia, mais dipirona se sentir dor. É uma combinação que você geralmente consegue bons efeitos para procedimentos aí de média intensidade. Procedimentos de maior intensidade, ou onde se espera talvez maior dor, talvez a utilização de corticosteroide, né, dose única mesmo, né, a gente não precisa usar corticoides por longos períodos, associada a analgésicos de suporte, geram bons resultados, e digamos assim, uma situação extremamente intensa, onde você espera uma inflamação bem importante, a gente pode fazer corticoide. Geralmente, a gente faz isso de forma pré-emptiva, ou seja, você faz antes mesmo da cirurgia, geralmente traz efeitos melhores, né, quando a gente fala aí de efetividade, e podemos associar um AINE e um analgésico de suporte aí no período pós-operatório. Alcides, eu estou fazendo tudo isso e o paciente ainda está com dor aguda, latejante e tudo mais. Gente, revise, tá? Revise, porque muito provavelmente tem alguma coisa aí que a gente não está observando. Tem um arroz dentro desse alvéolo, tem um canal que você não conseguiu acessar, né? Alguma coisa tem, porque não é condizente, ou às vezes o diagnóstico não é esse, ou seja, você está tratando aquilo como uma pulpite e, na verdade, o paciente tem nevralgia trigeminal. Mas existem alguns casos onde mesmo a dor nociceptiva, em função da intensidade do processo inflamatório, ou até mesmo em função da própria percepção do paciente, a dor, porque cada um sente dor de uma maneira, às vezes esse paciente vai precisar de um plus. E aí sim entra os analgésicos de ação central, que aí a gente pode falar aí de tramadol, do Tilex, né, que é o paracetamol com codeína, e sempre tentar associar esses outros medicamentos. Ou seja, não aumente a dose, tirando da dipirona, não aumente a dose do AINE, não aumente a dose dos medicamentos, mas tente associar. Porque quando a gente se associa, a gente vai ter vários alvos farmacológicos tentando resolver o mesmo problema. Então, quando eu faço, por exemplo, um corticosteroide, um AINE e um analgésico, eu vou ter lá a dipirona agindo diretamente na terminação nervosa, eu vou ter o AINE diminuindo a produção de prostaglandina, que causa dor, e eu vou ter o corticosteroide ajudando na diminuição da prostaglandina, e além disso, diminuindo o diapedese, diminuindo edema, diminuindo outros fatores. Então, quando a gente mistura isso tudo, a gente potencializa os efeitos analgésicos. Tudo bem, pessoal? Gente, não tem como, simplesmente é impossível
a gente falar de terapêutica medicamentosa nesse período aí de 1 hora que foi me solicitado. A gente tem aqui ainda que falar de infecção, de profilaxia antibiótica, e eu vi que tem algumas dúvidas, né? Tem algumas coisas, alguns questionamentos. Então, eu acho que até para a gente ficar mais dinâmico mesmo, né? A minha sugestão é que a gente interrompa aqui rapidamente, tá? Abra para as nossas discussões, que eu acho que a gente vai poder aprender mais, vai poder discutir mais, e já deixo aqui, já me convido, viu, doutor Sandro? Já estou me convidando para num outro momento a gente poder discutir aqui sobre infecção. E aí a gente pode abrir aqui as discussões para as perguntas que o pessoal tem. Professor, eu cheguei um pouquinho atrasado, pedi para o doutor Roberto, nosso conselheiro tesoureiro, fazer a abertura, mas eu consegui pegar a palestra toda. Quero já pedir desculpas pelo meu atraso, foi um imprevisto aqui na cidade. Desde já agradecendo muito sua presença. E o doutor não precisa se convidar não, professor. O senhor já está convidado, intimado. Eu agradeço muito a provocação da ABO Sorriso, que nos provocou para que pudéssemos fazer essa chamada. Agradeço muito o André De Stefani, seu amigo, nosso amigo, inclusive somos vizinhos de prédio aqui. O professor Mike, ele é o meu ídolo dentro da odontologia, e a gente poder ter esse contato. O professor não está convidado, não. O professor está intimado, uma vez que eu sei que você já faz isso aí no Mato Grosso do Sul, com a minha querida Silvânia, e aí a gente vai programar para uma dessas cidades aí, através das ABOs que aqui tem, a ABO Barra do Garças, que sempre parceira, a ABO Sorriso, Lucas, Rondonópolis, enfim, que foram aqueles que proporcionaram a gente pudesse trazê-lo aqui de forma primeiramente online, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Barra do Garças e Rondonópolis. Mas que o professor vai vir presencialmente, sim, já está convidado, intimado pelo CRO Mato Grosso. Vamos achar um horário na agenda aí. O senhor já tinha me avisado que essa palestra deveria ter pelo menos 2 períodos aí, 8 horas, e aí a gente vai organizar, se o senhor tiver essa disponibilidade, para que possa vir aqui para o Mato Grosso também. Olha, doutor Sandro, eu juro que eu me desafiei a tentar fazer isso mais rápido, mas eu vejo que, assim, são assuntos importantes, tem tanta coisa aqui que eu passei batido e a gente não consegue falar, e deixa eu já até vender meu peixe. A gente está montando um curso online de terapêutica medicamentosa, que vai falar, aí sim, com mais calma, inclusive, assim, de dicas anestésicas, como potencializar a anestesia, que técnica que pode fazer num caso de pulpite, e um curso voltado aí para todas as áreas da odontologia, que vai falar de terapêutica medicamentosa em condições normais e atendimento a paciente sistemicamente comprometido, principalmente os mais prevalentes. A gente vai falar aí de atendimento a hipertenso, a cardiopata, a diabético, a paciente que faz uso de bisfosfonato, enfim, grupos que eu costumo dizer que o paciente especial não é aquele sindrômico da exceção, não que a gente não tenha que atendê-lo, não é isso, mas o paciente sistemicamente comprometido, o dentista clínico geral tem que saber atender, né? Então, a gente tem que saber atender de forma segura. Então, a gente está montando um curso online, ainda é spoiler, arraste para cima para saber mais, mas a gente ainda está terminando de desenhar esse curso, então ele vai ser feito, não é só uma aula online, então a gente vai criar um método, não só da parte de terapêutica, mas como avaliar interações medicamentosas, ou seja, como que eu faço para ver quais são os medicamentos que o paciente está tomando e que tipo de interferência, que tipo de exame eu posso pedir para aquele tipo de paciente em específico, modelos de receita, modelos de carta de encaminhamento, como é que referencia esse paciente para o médico. Então, a gente vai montar isso com um grupo bem restrito, e aí a gente vai conversando, quem quiser, me adiciona ali no Instagram, que a gente vai sempre colocando alguma coisa, e professor, eu fico muito, muito contente pela participação de todos, aí a gente está com quase 50 alunos, 50 colegas, não são só alunos, são 50 colegas, que com certeza
tem algum tipo de dúvida, senão, e mesmo às vezes, se não tiver dúvida, às vezes a gente escuta tudo só para falar assim, estou certo mesmo. Essa área de terapêutica é uma área que me fascina, e eu vejo que não tem outra saída senão a educação continuada, porque a gente fala tudo isso aqui, né, a gente está comentando tudo isso aqui, e de repente chega amanhã um paciente no seu consultório que toma Marevan. Aí que a gente está falando do diclofenaco, que a gente está falando dos outros medicamentos, tudo cai por terra e a gente tem que fazer uma nova reavaliação. Então, por isso que eu acredito muito no ensino continuado. E fico à disposição de vocês aí para agora algum questionamento, ou eventualmente já tá marcado, a gente só vai estabelecer a data, mas depois a gente volta para falar de infecção, que eu acho também um assunto extremamente importante, falar quando se prescreve antibiótico, quando se prescreve que tipo de antibiótico, enfim, falar sobre isso, profilaxia, terapia antibiótica. Professor, agradeço de novo, e assim, vamos realmente combinar de que forma é, porque, para o senhor ter uma ideia, nós temos grandes parceiros aqui, aí tem a Barra do Garças, que é da região sul do estado, divisa com Goiás, temos o Nortão lá com Sorriso, Sinop, Lucas, a ABO do centro-oeste do estado aqui de Rondonópolis também, e, enfim, são cidades, são parceiraços do conselho e que a gente faz questão de estar junto. Estou vendo Caneca, Lia, Sandrinha, Twig, dentre outros, que são representantes das ABOs, e o Mato Grosso é um estado grande, tu tá acostumado no Mato Grosso do Sul, vem andar para cá também, então, certamente o presencial do senhor será muito bem-vindo, e para ninguém ficar bravo comigo, a gente tem que combinar, então, o senhor fazer um tour pelo estado, né, nessas regiões todas, pelo menos, que eu estou ali. Sorriso é uma cidade que está próxima a Lucas, próxima a Sinop, e de repente eu já tenho que ir lá também, tenho que ir a Barra do Garças, a gente faz um combinado de poder dar lá fazer 1 ou 2 dias de palestra para esse pessoal aí, tá bom? Eu coloquei essa foto aqui no final proposital, aqui para fazer concorrência com Nobres, ó. É que eu não conheço Nobres, ó, já fica a dica aí. Mas tá no caminho, tá, professor? Tá no caminho também. Pode deixar aí, que eu já vou para tirar foto com o Mike lá no Pantanal. É isso. Temos aí também na presença o conselheiro Durvalino Oliveira, o senhor deve conhecer. Ele é cria lá do Estrela, tá aí falando também, o Durva foi meu professor, tá com a gente no conselho. É tudo cria do Estrela aí, tudo chegado no Estrela. Beleza. A Ana perguntou aqui do livro, Ana Menezes perguntou. Isso. O que eu comentei aqui, até assim, ó, eu escrevi o último livro do CIOSP, o CIOSP de 2020, eu escrevi 2 capítulos no livro de terapêutica medicamentosa para controle de infecção. Esse eu nem comentei, mas tem bastante assunto interessante. Talvez das minhas publicações é uma das últimas, da coleção daquela... Pessoal que já foi no CIOSP, o pessoal lança uma coleção, né? Chama algumas pessoas para escrever, eu escrevi esse livro de controle de infecção. Mas o que eu comentei aqui na aula foi o capítulo de terapêutica medicamentosa do livro do Estrela. O livro do Estrela é o Ciência Endodôntica. Se eu não me engano, é a 3ª edição, e essa edição vem muito especial, porque ela vai trabalhar bastante com o diagnóstico, em especial a parte de tomografia. O Mike mesmo escreveu, se eu não me engano, acho que mais de 10 capítulos, usando muita coisa de tomografia para o diagnóstico. Eu tive aí o privilégio, né, a oportunidade de escrever o capítulo de terapêutica medicamentosa em endo, que a gente dá várias dicas aí nessa situação específica. Esse livro, Ana, eu acho que é esse que você tinha perguntado, esse livro tem mais de 1.200 páginas, é um livro de 2 volumes, e ele está no prelo, a gente está nas revisões finais, eu acredito que ele deva sair agora, no 2º semestre, ele deva já estar disponível para venda. Mas, pessoal, enquanto isso, peguem aquela apostilinha aí, que eu vi que o pessoal foi mandando o link, essa apostila, eu não tenho ciúme nenhum dela, viu? Vocês baixem, deixem ela no celular de vocês, usem à vontade, pode passar para o pessoal, pode encaminhar para outros colegas, façam a corrente do WhatsApp, que a intenção foi justamente essa, né? O CRO do Mato Grosso do Sul, em parceria com as instituições de ensino aqui do estado, nós reunimos os principais professores, eu fui organizador desse conteúdo,
e a gente desenvolveu isso para ser difundido, tá? Então, fiquem à vontade, pessoal do Conselho do Mato Grosso, fiquem à vontade para distribuir. Se quiserem reformatar e, porventura, quiserem uma ajuda para fazer o conteúdo de vocês, a gente também pode fazer. E a ideia é fazer isso em âmbito nacional. A gente está tentando trabalhar isso pelo CFO, mas a ideia é justamente essa, né? Criar um protocolo odontológico do Brasil para uso de medicamento, e aí, é claro, cada um vai fazendo as suas adaptações. Que o pessoal pediu o link aqui. Beleza. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Vamos ficar aqui disponível. Estou vendo aqui, eu já tenho um convite para ir para Sorriso. Beleza, vamos lá, vamos conhecer. Eu dou os laudos de tomografia de Nova Mutum. Está no caminho. Está no caminho. Eu acabei de compartilhar aí o link também, professor, que todos podem acessar, inclusive o senhor. Todas as nossas lives, todas as nossas aulas do Conselho de Mato Grosso ficam gravadas ali, inclusive com esse material que o senhor disponibilizou, com essa apostila, e a gente fica divulgando também. Nova Mutum ali está no caminho de Lucas, está no caminho de Sorriso, de Sinop, enfim, a gente está caminhando. Vamos fazer um tour por aqui, porque é muito importante, assim, fantástica a aula, sempre um grande aprendizado. Tem gente levantando a mão aí. Vamos lá. Acho que é o Rogério aqui. Pode perguntar, Rogério. O Rogério falou, cheguei atrasado também, queria saber o que recomendar para fístula, abscesso dental, quando antibiótico, e qual associação você usa para debelar a infecção? Olha, Rogério, a gente não comentou sobre isso, né, porque a gente acabou não falando aqui do controle de infecção, não deu tempo, mas eu posso adiantar para você. O abscesso com fístula, o princípio para utilizar antibiótico é o uso profilático, quando não tem infecção e a intenção é prevenir, ou o uso terapêutico, quando a intenção é tratar. A principal indicação do uso terapêutico é quando a gente tem características de disseminação do processo infeccioso. Então, uma infecção localizada, um abscesso localizado, até mesmo um abscesso com fístula, alguns autores, olha, eu vou ser bem criterioso no que eu vou falar, mas alguns autores até recomendam a não utilização do antibiótico no caso do abscesso que está fistulando. Eu acho que a gente não pode ser tão radical, porque a gente tem duas situações aí. A gente pode ter um abscesso que tem a fístula e está crônico, e a gente pode ter um que ele tem a fístula, essa fístula, às vezes, pode reagudizar e começar enfim, fistular de novo, soltar pus de novo. A gente ainda tem situações onde o procedimento de ordem local não consegue ser realizado por completo, ou seja, você tem uma fístula lá no 26 e você não acessa o MV2, né? E às vezes é ali o foco infeccioso. Mas, de maneira geral, a gente pode usar para infecções leves a moderadas a amoxicilina mesmo, tá? Para infecções mais severas, a gente pode associar a amoxicilina ao metronidazol. Seriam alternativas interessantes para o controle desses quadros de infecção, tá? Se isso não der certo, a gente para e entra com a Clinda. A Clinda tem uma vantagem de ter boa difusão e boa concentração em osso. E se depois disso ainda não der certo, pode ter certeza aí que a gente vai ter que reavaliar esse quadro, às vezes até ponderar a internação. Mas vamos deixar esse assunto aí para um segundo momento, que a gente precisa contextualizar o tratamento de infecção, tá? Mas, de maneira geral, seria isso aí, viu, Rogério? Mas, principalmente, a intervenção local, tá, Rogério? Mais importante do que o antibiótico seria a intervenção local. A gente tem opções para isso, tá? A gente pode usar, às vezes, a amoxicilina com clavulanato, principalmente quando envolve seio. A gente pode usar uma cefalosporina em substituição à amoxicilina com metronidazol. Mas, quando a gente fala de infecção endodôntica, em especial, as infecções mais severas normalmente envolvem gram-negativa anaeróbico. E aí a gente vai ter uma boa atividade do metronidazol nesses casos. Então, eu particularmente gosto bastante da associação da amoxicilina com metronidazol nos casos mais graves.
O Durvalino comentou de divulgar aqui no Mato Grosso o curso online. Claro, Durvalino, vamos, assim que lançar, a gente vai pedir a ajuda de vocês, sim, pode ter certeza. Tá? A gente vai fazer isso com um grupo, inicialmente um grupo pequeno, até porque a gente quer fazer isso com bastante qualidade, um cuidado bem individualizado. Então, não dá para fazer para muita gente, mas com certeza a gente vai ofertar isso para todo mundo. Beleza. O Sandro, o pessoal está querendo aí os protocolos, depois eu acho que pode mandar pelo WhatsApp, o pessoal vai... Isso. A Mila compartilhou aí já para todo mundo também, no chat, mas a gente vai também deixar lá depois na aula, o link tudinho, na descrição da aula, professor, que fica gravada. Tá ótimo, tá ótimo. E só voltando à questão do diclofenaco em desuso, agora estou tentando procurar aqui para ver quem comentou, tá certo, tá? O diclofenaco é um anti-inflamatório que está cada vez sendo menos usado, até porque surgiram outros anti-inflamatórios com posologias mais interessantes e com menos agressão gástrica. Mas o princípio é o mesmo. Né? Então, o princípio, ou seja, a indicação para se usar um diclofenaco é a mesma indicação para se usar qualquer outro tipo de anti-inflamatório. E aí, eu costumo dizer que a gente tem que usar o que a gente tem mais experiência, né? Ou às vezes o que o paciente tem disponível. Foi o Rogério que tinha perguntado, professor. Tá ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Durvinha, quer falar alguma coisa? Está muito quieto. O microfone está desligado, Durva. Não está saindo, não. Às vezes ele não dá conta lá, ó. Fica emocionado. Professor, meus sinceros agradecimentos. Pessoal, vocês viram a promessa do professor aí. Acho que é só a gente marcar agora a data, porque já está marcado as aulas, tá? Então... Abriu, Sandro? Então fala aí, Durva. Opa. Não, primeiro, professor Alcides, já tinha ouvido falar do professor, lógico. Quem escuta um pouquinho de Mike de Estrela vai escutando também dos amigos dele, e os amigos dele a gente tem muita vontade de conhecer pessoalmente. Né? Primeiro, parabenizar pela maneira com que o professor coloca a farmacologia, apesar de foi limitado até pelo tempo, e isso é bom, que a gente fica com gostinho de quero mais, né? Isso é muito bacana, quando a coisa boa a gente quer mais e mais, né? Então, assim, de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, e leva a gente, cirurgião dentista que necessita, às vezes, de uma medicação sistêmica, a pensar em sair daquela fórmula básica. O antibiótico tal, o anti-inflamatório tal e analgésico tal. Então, o pouco que nós ouvimos do senhor hoje leva a gente assim, poxa, esse analgésico eu tenho usado e tem resolvido, mas será que ele está sendo o melhor? Né? E a gente vê a gente comprando e utilizando medicações, automedicando, o paciente chegando automedicado, que traz as complicações, que com certeza esse curso próximo nós vamos estar de olho dele, né? Que chega esses pacientes já dopados de medicamento e quer que nós façamos um milagre de resolver o problema de dor dele, né? Então, assim, só parabenizá-lo, agradecer pela colaboração conosco e dizer que, como eu coloquei no chat, divulgue para nós, porque eu acho que o senhor vai ter um cabeça branca incomodando o senhor. E vindo a Mato Grosso, né? O senhor colocou uma foto aí de bonito. Nobres não é bonito, Nobres é maravilhoso, é lindo. Então, nós queremos mostrar Nobres para o senhor e, de repente, a gente fazer uma caminhada por esse nortão nosso aqui, em parceria com as ABOs e CRO, que a gente já pega aqui de Nova Mutum para cima, a gente faz 2, 3, né, Sandro? E só que o problema é, quanto mais conhecimento, quanto melhor é a pessoa, menor é o tempo, né? A gente sabe do tempo corrido do senhor, mas a gente espera poder contar com a colaboração do senhor e a presença aqui no Mato Grosso, e mais vezes online. Obrigado mesmo, de coração.
Eu que agradeço, Dorvalino. Hoje a gente descobriu que a gente era companheiro lá da Univag, e eu tenho um carinho enorme pelo Mato Grosso, assim, eu gosto muito mesmo, assim, eu acabei voltando para a minha cidade natal, mas eu tinha planos de voltar para Cuiabá. E eu acho o Mato Grosso um estado fantástico, acho que tem uma equipe, que tem um grupo odontológico muito bom. Eu diversas vezes vou para Cuiabá fazer curso, principalmente com o Mike, então a gente acaba conhecendo profissionais de fato, que são referências, e hoje a gente vê aí a presença de grandes profissionais do interior, que não tem mais a restrição geográfica, né? Hoje você não tem mais que estar num grande centro, no eixo lá, São Paulo, Rio, Brasília, para estar entre os melhores profissionais, e eu acho que isso só mostra como a nossa odontologia tem evoluído. Eu sempre tive muita restrição com relação à aula online, e hoje eu vejo que, depois, é claro, da pandemia, né, depois da gente ter tido tanta coisa, hoje eu tenho muito respeito pelo ensino remoto, pela aula online, e diria até mais que ele traz até mais benefícios do que o presencial. Você vê que como que faria para eu hoje, quarta-feira, estar aí em 4, 5, 8 cidades ao mesmo tempo, com tanta gente assistindo, então isso é impossível. Então, isso permite com que a gente não só aprenda, mas também ensine. E isso não acontece por uma única via, né? Então, quando a gente está aqui conversando, eu também estou aprendendo, e assim por diante. Então, compromisso feito, tá? Pode ter certeza que assim que a gente tiver uma situação, talvez, um pouco melhor, com relação à pandemia, viagem, enfim, podem ter certeza que eu me comprometo a ir aí para o Nortão, aí para o Mato Grosso, e a gente sai dando aula em tudo. A gente vai lá para Rondonópolis, vai para Cuiabá, vai para Lucas, vamos embora. A gente faz uma terapêutica itinerante aqui. A gente Barra do Garças, pelo amor de Deus, não vamos esquecer, senão eu apanho. Vamos embora, vamos tudo. Twig está aí de olho, então não tem jeito, senão eu apanho. Tá ótimo. Professor Alcides, muito, muito obrigado mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Não, é Sandro. Oi, Sandrinha. Sandrinha da BO. Sorriso, então, professor. assim, a gente queria agradecer, né? Porque a gente cutucou o Sandro e que acabou saindo esse curso maravilhoso, né? Então, a gente que mexe caindo sabe da importância da medicação, né? Hoje mesmo eu tive o prazer de falar com o Durva, né, Durva? De tirar algumas dúvidas, porque às vezes a gente está aí com alguns anos de formada, mas todo dia aparece caso novo que a gente tem dúvida e vai recorrer a quem nos ajuda, né? Então, assim, só agradecer, né? Foi fantástico mesmo. E falar que Sorriso está de portas abertas. Muito obrigada. Ótimo. Obrigado, doutora Sandra. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Professor, a gente vai continuar conversando aí, combinando, então, quando que será a próxima aula. Se não der para breve ser ela presencial, que seja um complemento da aula online também. Foi um prazer. Muito agradecido pela presença, professor. Foi um prazer conversar com todos vocês, mesmo que virtualmente. Vi aí alguns colegas de labuta, alguns que foram, inclusive, meus ex-alunos. Eu fico muito feliz de poder participar desse momento com vocês. Fico à disposição, mais uma vez, estou à disposição do CRO daí, da ABO, e o que eu puder ajudar, estou à disposição, pessoal. Muito obrigado, um prazer encontrá-los mesmo que virtualmente. Espero que isso seja só o início de outras parcerias que vão estar por vir aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Obrigado, Arilson. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos vocês, gente. Tenham uma ótima noite aí. Fiquem com Deus. Grande abraço. Grande abraço.